Eu não tava enxergando a Mari e resolvi abrir aqui. Vamos ver se ela vem. Puxando energia. Aí. Iba! Quanta diversão podemos ter hoje? O que mais é possível para hoje? Qual vida e vivente? Como pode ser mais divertido? Não tava conseguindo entrar, né? Não, deu um. Tava lento, na verdade, mesmo. Aí você mandou, eu falei assim, então demorou. Acho que é isso que se requer mesmo. Eu Deixa eu achei só que eu melhorar estava aqui. atrasada, mas não, estamos no tempo. Gente, Seja o que mais é bem-vinda. possível? Na última live de vida orgástica, fomos a um novo nível. Está disponível agora, a partir de agora, né? A partir desse nível que a gente já acessou. O que mais está disponível sobre prazer, sobre viver. E, ai, sabe? Nham, 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 nham. Vi, é muito interessante. Enquanto eu estava me arrumando, várias energias e várias conscientizações vieram de várias coisas sobre, inclusive, o áudio que você me colocou. E uma coisa que veio muito forte é o quanto que as pessoas elas estão esperando que o ambiente dela, e na verdade assim, não é nem que o ambiente melhore, mas assim, tal pessoa que tá perto de mim tá tão mal. Então assim, quando essa pessoa melhorar, ou se curar, ou mudar, aí eu tô autorizada a curtir a minha vida, né? Aí eu tô autorizada a fazer as minhas coisas, a ser feliz. E é muito maluco, veio muito essa energia. Um pouco antes, enquanto eu tava me arrumando. E olha só, né? Que a gente tava falando sobre o ranzinza, né? Sobre assim, quanto que as pessoas elas se apegam a aquilo que eu tenho que reclamar, aquilo que não tá legal, aquilo que. Ai, enfim, né? O foco no ruim, no mal, aquela coisa, né? Do blá blá blá. Ai, eu quero facilidade, alegria e glória. Tem etiqueta aqui embaixo. Eu confesso que eu passei o batom e falei assim, gente, vai borrar tudo com o vinho, mas seja o que Deus quiser. Assim, salve-se quem puder. E aí uma coisa muito louca que veio pra mim é justamente, caraca, né? O quanto que a gente fica nessa reclamação porque a gente tá na expectativa de que algo mude. E, sinceramente, na justificativa, né? Eu percebo muito isso. É assim, o quanto que a gente não foi empoderado. A gente não é, a gente é uma ameba, sabe? Que tá ali tendo efeito dessa realidade, efeito das outras pessoas, tipo, na correnteza, sabe? Cara, se tu parar, botar teus dois pés no chão e tu escolher o que tu quer da tua vida, né? Ah, eu quero mais diversão, quero mais alegria, facilidade, dinheiro, seja o que for, né? Quando a gente simplesmente bota os pés no chão de pega essa merda, eu que escolho, né? Eu que crio. E aí que tá o grande ao pontinho, sabe? Do tipo, é a partir daí que tu vai começar a mudar a tua vida. Não tem nada maior que a tua escolha. Ah, o outro não escolheu. Daí, tu é o criador da tua vida, né? E o quanto que a gente usa os Exatamente. outros como justificativa. Principalmente Isso. se tu quiser falar um pouco sobre a codependência, que eu acho que é um assunto sempre muito em voga, né? De que usa o outro, quando o outro melhorar, mas é uma mentira, né? É tudo uma invenção. Exatamente. Eu adoro falar. Ontem, inclusive, teve um encontro do Soltando as Amarras da Codependência. Eu adoro. Foi assim. É muito libertador, sabe? Justamente porque a gente começa a mexer com as nossas mentiras. E uma das nossas maiores mentiras, quando a gente fala de codependência, primeiro, eu faço tudo.
dou, faço pelo outro, na expectativa em que em algum momento essa pessoa se ligue e retribua. E, né, só que assim, a pessoa que ela tá ali no processo de codependência, ela tá mais interessada em provar que ela é boa do que em receber. Então começa aí. E aí veio também muita energia do receber. Gente, se você não tá disposto a receber, a sua vida orgástica, ela não vai ser possível. Sinto muito lhe informar, mas assim, não vai, não existe, né? Padre Quevedo, não dá. Porque, cara, se você tá nessa consciência de que eu preciso doar, e aí eu tô, né, eu dou, mas eu me recuso a receber, eu me sinto pequeno quando eu recebo. E quando a gente fala de vida orgástica, alegria, o quanto que as pessoas elas não estão dispostas, e eu já entrei muito nessa coisa, né? Não vou ficar apontando o dedo, eu também já entrei muito nessa dinâmica, que é me sentir desconfortável com a minha alegria porque o outro tá mal, achar que como o outro tá mal, eu não posso vivenciar isso, eu não posso ser o convite, eu tenho que ser a ação, né? Eu tenho que ser a pessoa que vai lá, olá, Mai. Mai, eu posso te pedir um favor? Olha eu. Você pode compartilhar a live lá no grupo do Integrando Ser, por gentileza, se não for, né? Live, vai aí catar as pessoas que querem receber da gente. Exatamente. Então, o que rola? Toda essa dinâmica do eu quero ter uma vida orgástica, mas eu quero receber de tal forma. Eu quero ter uma vida orgástica, mas assim, o meu receber, ele tá limitado, assim, olha, eu só posso receber dessa pessoa, dessa situação, e assim, se essa pessoa for me dar, ela tem que dar do jeitinho que eu quero. Se não vier embrulhado no presente vermelho, com lacinho roxo e bolinhas douradas, eu não quero. Restringiu ali. Eu trabalhava com informática antes, né? E aí a gente trabalhava muito com as queries, que são as perguntas que se faz para o banco de dados para obter um resultado, né? E aí a query é totalmente restritiva, tipo, se vier no pacote vermelho com laço roxo com bolinhas douradas. Então, quantos dos infinitos tem aí? A gente está selecionando, 3. Daí um mora na China, o outro, puta que pariu, sabe? Tipo, o quanto que a gente restringe justamente pelo receber. Eu acho que a gente pode ir para esse lado do receber hoje, né? Tá bem... Exatamente, porque quando você falou... É muito engraçado, né? Porque hoje... a etiqueta... Hoje foi muito maluco, porque a energia do dia, ela tava um pouco diferente, pelo menos pra mim. Tava uma coisa meio esquisita. Olá, Maria, seja bem-vinda. E aí, o que acontece? E, gente, quem estiver curtindo, compartilha aí com a galera. Então, assim, o que acontece? Vou mandar no WhatsApp, peraí. E aí, o que acontece? A energia hoje do dia tava meio interessante. E a Vivian me mandou, falou assim, nossa... o quanto da reclamação, né? O quanto que as pessoas elas não abrem mão de reclamar. Então, assim, uma coisa que eu tô vendo, que eu vejo muito nesse momento, já tinha, né? O pessoal já tem agora veio. Veio a energia. O pessoal já tinha um tesão pelo é difícil, né? Assim, é um tesão, mas, cara, da superação. Tipo, é difícil, eu sou foda, eu vou lá e supero. Exatamente. Então, assim, tem esse tesão por é difícil, pela superação. Nossa, mas tá difícil, né, esse momento. E aí, agora na quarentena, isso tá mais forte ainda, porque, nossa, mas tá difícil, né, mas é um momento difícil, mas... E aí, o que acontece? A partir do momento que você fica nisso, você realmente tá mantrando isso pra tua vida. Você tá escolhendo isso, né? Você diz que você quer mais facilidade, mas na verdade você quer mostrar e falar o quanto que está sendo desafiador esse momento para você. Então, assim, o quanto que a gente quer falar e propagar e perpetuar o desafio, nem fala, o desafio, o quanto que está desafiador,
né? E o quanto que a gente não percebe, não recebe as facilidades que a gente está tendo nesse momento. E a gente nem quer ter, né? Olha só. Ai, nossa, agora tá vindo muitas energias interessantíssimas. Que é, cara, o quanto que as pessoas, o quanto que você se sente incomodadinho quando alguém fala que você é privilegiado? O que vem fácil, vai fácil. O que vem fácil, Que vai é fácil. Então, não assim, tem graça. Por favor, o né? que tem fácil não tem graça. Se eu sou uma pessoa privilegiada, o valor daquilo que existe. Se eu tive sorte, ou de alguma forma estou me sentindo privilegiada. Cara, como seria a gente reconhecer tudo isso como bênçãos e como potências para que a gente possa criar mais? Ao invés de falar assim, não, não, não. Gente, eu sou uma pessoa, eu criei uma vida extremamente privilegiada. Sabe Essa assim? Pode vaca falar. aí postando vídeo na beira da praia de biquíni e máscara. E eu aqui, eu tô com 3,6 de tanto frio. E aí eu fiquei perguntando, que de escolha que eu fiz? Entendeu? Quanta facilidade eu posso ter com o clima, com o meu corpo? Eu gosto de calor. Sabe, tipo assim, que escolha diferente eu posso fazer agora? Sabe? Por que eu tô aqui em Porto Alegre, afinal? É muito louco, Gui, porque olha só, depois que eu descabacei, né, fui morar na praia pela primeira vez, é, eu comecei a perceber que essa é a minha escolha, essa é a minha realidade. Eu posso até em algum momento não morar num lugar que tenha praia, mas é algo que é extremamente expansivo para mim. E hoje é uma possibilidade, assim, que eu não tenho mais aquela coisa assim, nossa, ai, se um dia eu quiser sair daqui, eu vou voltar para São Paulo. Não, gente, eu vou para um lugar onde eu tenha isso disponível. Até porque eu falo, o meu corpo me guiou para um lugar de praia, sabe assim? Ele requer, ele vira e fala assim, tanto é que eu conversei com o meu corpo, e aí eu quero praia todo dia. Eu virei e falei assim, ok, eu vou ganhar dinheiro com isso? Você vai me trazer dinheiro? Vamos conversar? Tudo bem, adoro praia, mas como a gente pode receber mais além desse prazer do corpo? Como a gente pode criar mais a partir de tudo, né? E não precisar ser, eu moro na praia, então eu tenho que ser o harebô que vende lanche e fica fudido. Então, quantos julgamentos a gente tem da vida fácil? Que então eu tenho... Porque assim, durante muito tempo eu ferrei a minha vida financeira por causa disso. Porque como eu morava num lugar... Como eu morava num lugar muito bacana, eu me sentia desconfortável em ter uma vida financeira melhor e morar num lugar muito privilegiado. Olha só as coisas que a gente faz. O quanto que vocês não estão dispostos a perceber o que vocês detonam na vida de vocês, porque de alguma forma vocês têm algo que é muito bacana. Então, assim, nossa, como isso daqui é algo que é bacana, então eu tenho que ferrar ali a outra coisa. Sim. Sabe? Eu tenho que... Pode falar. Eu tô fazendo um curso avançado de entidades com a Shannon, né? E uma pessoa fez uma pergunta sobre diversão, né? Como criar mais diversão na minha vida e tal. E aí ela falou que ela faz a Shannon com facilidade. Então ela fica perguntando, isso aqui vai me trazer mais facilidade? Não, beleza, então não vou comprar, não vou ir, não vou escolher, né? Isso aqui vai me trazer mais diversão? Não, beleza, então não sigo, né? Seguir a energia. E para quem tá chegando que não sabe absolutamente nada do que a gente tá falando, a gente tá falando de aqui uma filosofia, e não é só o Axis que fala disso, eu sempre falo, né? Tá na Bíblia, tá em outras filosofias, né? O seu pensamento cria a sua realidade. O quanto que, na verdade, a gente não é empoderado. Essa é a questão, né? Quando a gente fala de empoderamento hoje, a gente está falando de empoderamento no sentido de lutar contra alguma coisa. E aqui, quando a gente está falando de empoderamento, a gente está falando de você assumir o seu poder e que é infinito, é ilimitado. Tudo que é diferente disso é uma mentira e foi implantado, foi colocado para que a gente fosse os gadinhos, né? No cercadinho, tipo, eu não tenho escolha, eu realmente vou virar um hambúrguer, vou morrer, vou ficar aqui aproveitando a minha graminha e vou morrer logo em seguida virar hambúrguer, né? Esse ponto de vista... Pode falar, desculpa. Esse ponto de vista de que a gente não tem poder, que a gente não pode mudar as coisas, que a gente é efeito da realidade, não,
criador da realidade é o que cria toda a limitação e a briga, né? Então, eu tenho que lutar contra os homens, eu tenho que lutar contra os ricos, eu tenho que lutar contra os políticos, eu tenho que estar sempre lutando com alguma coisa, afinal de contas, eu sou efeito deles. Se essa pessoa que é maior que eu, tem mais poder que eu tô sujeita a ela. E tudo isso é uma grande mentira, sabe? Só que aí que tá, o quanto que cada um tá disposto a assumir o seu poder e dizer, não, cara, eu que crio. E daí a gente sai daquele papel medíocre, eu vou falar essa palavra, medíocre, de que eu não tenho força para sair desse lugar. É o fulaninho que fez isso comigo. Olha como eu sou uma coitada, o outro que fez. Cara, é tudo uma mentira, é tudo uma criação. E é assim que funciona. Quem assistiu Matrix aqui, né, consegue associar com o que a gente fala. E é isso, é como se fosse uma realidade virtual mesmo, né? E a gente é o programador e também o bonequinho do jogo. Então, o quanto que você programou a sua própria vida para ser dessa forma, para você não acessar e lembrar a sua potência. E, tipo, o nosso convite é realmente ser divertido e ser escrachado para provocar esse lugar do tipo, a gente está escolhendo isso. Você pode escolher também, sabe? Cada dia eu acordo, quanta diversão mais eu posso ter hoje? Quanto dinheiro mais eu posso ter hoje? Quanta facilidade eu posso ter hoje? Porque, cara, eu era rainha do deixa que eu resolvo porque eu sou foda. Hoje, resolve pra mim. Aí, Fábio. Quem mais pode resolver pra mim? Porque, cara, chega de passar trabalho, sabe? Chega de passar trabalho. Quanta facilidade mais, quanta diversão mais, quanto prazer mais, quanto dinheiro mais. E seja lá o que você quer saúde, paz, blá. Pergunta de manhã, quanta facilidade mais eu posso ter? E aí, de novo, a facilidade, né, Mari? Quando chega num lugar que é tão fácil, que tipo, não, é simples demais. Essa é a minha vida foi uma luta, a vida inteira foi uma luta. Por que isso vai ser tão fácil? É justamente aonde tu nunca consideraria encontrar que tá a chave do negócio. Sabe o tesouro que tá esfregando na tua cara e tu nunca considerou olhar naquela gaveta porque não é acessível demais? É isso, tipo, quanta facilidade a gente pode ter em simplesmente escolher a nossa vida e criar a nossa vida. E não quanta luta eu preciso ter. Sabe? Senão a gente tá sempre lutando, sempre no difícil, sempre no esforço. E aí, assim, ó, eu arrepiei toda aqui, porque aí veio aquela consciência que né? Que a nossa realidade é a facilidade. E toda vez que a gente tá na luta, nós estamos sustentando uma mentira. E aí é óbvio que tudo vai ser muito mais difícil, tudo vai ser muito mais pesado, e você vai sentir que você tá carregando o mundo nas costas. Então, quanto que nossa, se eu tiver facilidade, eu não vou poder validar o meu ponto de vista de que eu tenho que carregar o mundo nas costas, de que tudo é difícil. E aí eu vou estar errada. Né? Porque, meu Deus, eu tenho 35 anos, eu passei a vida inteira fazendo tudo no esforço. Então quer dizer que tudo que eu vivi era uma mentira, que eu tô errada, que eu sempre fui errada? Não, deixa eu continuar aqui no esforço, que daí eu não era errada. Exatamente. Eu não era estúpida. Veio aqui. Não era estúpida? Como assim eu fui estúpida durante todo esse tempo? Escolhendo a dificuldade e o esforço? Sim. Cara, eu falei muito. Eu tava hoje fazendo atendimento e eu tava falando exatamente isso pra pessoa. Cara, o passado passou. Você fez merda? Você fez uma escolha que não criou mais pra tua vida? Você foi uma pessoa... Olá, Dani! Tudo bem? Olá, sejam bem-vindos todos. A Dani então, escolheu mais diversão e mais facilidade hoje, né, Dani? Exatamente. Todo mundo que está aqui está escolhendo mais facilidade e está escolhendo ser chacoalhado no tesão pela reclamação, no tesão pelo difícil, no tesão, né? Porque assim, tem tudo aquilo que a gente cria na nossa vida, a gente gosta, né? Então, assim, primeira coisa, cara, se você está criando algo na tua vida, você gosta daquilo. Se você está criando dificuldade, se você está criando algum amor, algum tesão por aquilo, tu tem. Tem uma coisa que a gente fala muito, né? Que tudo que você torna real precisa se manifestar. Então, sei lá, a pobreza é real. Você acha que a pobreza é real? Ela precisa aparecer para ti. Você acha que a traição é real? Ela precisa aparecer para ti. Porque o universo, Deus, a vida, o infinito, sei lá o que tu quiser chamar,
ele sempre vai te dar aquilo que tu pede. Sempre, sempre. Então, se tu acredita que aquilo é real, né? Então, um dos processos que a gente faz é o que você tornou real, valioso e vital sobre isso. Então, o que você tornou real, valioso e vital sobre reclamação, sobre vitimismo, sobre dependência do ponto da escolha do outro, sabe? O que você está tornando isso real vai fazer com que você crie mais disso na sua vida. Então, que novas escolhas a gente pode fazer, sabe? E aí que eu digo que a pergunta é a chave. Se você viver só na pergunta, já é. Não precisa fazer processo, não precisa fazer nada, sabe? Quanta facilidade eu posso ter hoje? Quanta alegria eu posso ter hoje? Quanta diversão eu posso ter hoje? É muito louco, porque assim, o quanto que a gente entra numa... Cara, até veio uma confusão aqui agora. Mas assim, o quanto que a gente entra na ilusão da não escolha. Então assim, tua vida tá difícil, tem muita mentira aí. Gente, assim, isso é uma das coisas que eu realmente trago pra minha vida. Cara, isso daqui tá foda, tem mentira aí. Eu tô criando alguma mentira, eu tô contando alguma mentira pra mim. Muitas vezes é a mentira da não escolha. É a mentira de que o outro precisa escolher pra eu escolher. É a mentira de que eu ainda tô refém de alguma coisa. É a mentira de que eu preciso manter a minha justificativa. Então, assim, o quanto que a gente pode ser brutalmente honesto pra sacar que eu falei assim, cara, eu tô mentindo. E eu tô sustentando essa mentira. E eu tô fazendo um esforço do caralho pra sustentar essas mentiras. Porque é elas que tornam a mentira da minha vida real. Que é a mentira que eu não tenho escolha. A mentira que eu não crio a minha realidade. A mentira que eu estou sob o efeito de tudo que acontece ao meu redor. E é muito maluco, porque assim... o meu ambiente, né, de alguma forma, todos nós, né, não sei como é que foi pra você, mas assim, eu via no meu ambiente familiar muita não escolha. Muita essa percepção, cara, eu sou refém. Nossa, eu fui demitido depois de trabalhar 30 anos na mesma empresa. Nossa, não sei o que lá, não sei o que lá. E aí eu olhava assim, eu falava assim, cara, tem que ter outro jeito. Porque assim, eu não posso ficar na dependência de outra pessoa. Entendeu? Eu não posso ficar na dependência de que o meu chefe vai achar se eu sou um bom funcionário ou não. Eu não posso ficar na dependência que os meus clientes vão me achar um bom profissional ou não. Eu não posso ficar na dependência de nada. Como seria a gente criar? E foi muito isso que começou a abrir um espaço para eu ir buscando coisas que me trouxessem essa consciência de eu crio a minha realidade. Porque eu via isso no meu ambiente, uma coisa de não escolha. Nossa, eu sou refém do que aconteceu comigo. E isso nunca foi verdadeiro para mim. Cara, isso por mais que eu tenha escolhido muitas vezes acreditar nessa mentira, eu sempre olhei e falei assim, cara, tem alguma coisa aí, né? Não, isso daí é muito humano pra mim. Sabe o que eu gostaria de saber o teu ponto de vista? Que é uma coisa que eu venho olhando, assim, né? É sobre trauma. Porque, né, em Axis a gente considera que todos os traumas, eles são só um pedaço do passado, né? Mas em muitas linhas se considera que o trauma é determinante, né? Então, o teu perfil de caráter é determinado pelo trauma, o teu comportamento emocional é determinado pelo trauma. E, né, enfim, tudo isso que tu gosta, que tu não gosta, os cinco feridas básicas lá. E por muito tempo me alinhei e concordei, inclusive, com as outras filosofias que eu trabalhava antes, né? E hoje me dá raiva quando eu vejo que eu tô repetindo um padrão de trauma e, tipo, cara, é só escolher uma coisa diferente. Por quê, né? O porquê a gente não usa, mas por que eu ainda tô refém disso que nem é uma verdade, é uma mentira, é uma coisa inventada, né? Hoje, no agora não tá acontecendo isso. Como que tu vê, como que tu lida, que dicas tu tem para nós? Para mim, hoje eu funciono bem do jeito que você tá falando. Mesmo quando eu caio ali na armadilhazinha, eu falo assim, cara, o que eu escolho agora. Uhum. Né? Eu tô dando lá a questão eu tô soltando as amarras da codependência, mas eu não tô abordando numa forma assim, volta pro passado e cura lá.
Eu não estou fazendo uma coisa que eu fiz durante muito tempo, que é, por exemplo, você fazer um exercício para a pessoa voltar no passado e corrigir. Não. Eu estou no processo de, ok, ó, é isso daí que está acontecendo. O que vocês escolhem agora? O que vocês podem mudar agora? Que tomada de consciência vocês podem ter para soltar isso e para deixar de se sentir definidos por isso, né? Porque é isso que eu estou fazendo, é isso que eu faço comigo hoje. Por mais que eu trabalhe, programações transgeracionais e uma ficha que caiu muito na sua live com o Marcos Tassi, que ele virou e falou assim, nós temos ferramentas para diversos níveis de consciência. Tá? Eu vou colocar bem entre aspas porque eu tenho um certo ranço disso. Mas existem pessoas que elas precisam que você ressignifique algo. Elas demandam isso. Existe essa demanda, né? Aí vai passando ali, as pessoas vão tomando mais consciência até chegar na questão de é só escolher. Mas por que eu percebo que as linhas dão resultado? Porque essas outras ferramentas também dão resultado. Porque existe uma demanda de uma pessoa que precisa reviver aquilo. Não reviver, mas ela precisa acessar. Ela precisa compreender. Aquilo, em algum momento, serve para ela. Só que minha experiência é que, quando a gente fica muito nisso, a gente tranca. Você tem ali um limite. Porque a pessoa, em algum momento, ela fica trancada. Eu amo falar sobre família ainda, mas eu tô cada vez mais reformulando como eu falo isso. Por quê? Porque eu não quero mais usar a minha ferramenta de uma forma em que as pessoas elas ficam validando que a vida delas é uma merda por causa da herança familiar delas. Eu não quero usar isso para as pessoas se trancarem. Elas podem se trancar se elas escolherem, aí é a escolha delas. Mas a minha ideia é levar a ferramenta de uma outra forma, porque eu percebi isso. Porque eu percebi que existia essa coisa da pessoa se trancar no trauma e entrar na justificativa. Nossa, eu sou assim que a minha família, eu recebi tudo isso e aí agora eu tô refém. Não, você não tá refém. A gente fica refém porque a gente escolhe diariamente querer a aprovação dessas pessoas ao invés de escolher. Uhum. E assim, sim. E mais uma vez, né? Torna aquilo real. Então, se aquilo é real, aquilo volta, né? Então, olha isso que aconteceu, meu Deus, que horror. Eu acho que o Den tem no livro dele alguma coisa sobre abuso, né? Que ele fala que enquanto ele estava sendo visto pelos outros como vítima, né? Cada vez mais aqueles pontos de vista grudavam nele, ele ficava cada vez mais congelado e pesado naquele ponto de vista, né? Então, que pontos de vista a gente está comprando de outras pessoas que estão nos trancando nesse lugar de vítima? E, na verdade, quando a gente inverte a coisa e percebe, puxa, eu escolhi isso aqui, e aí seja pelo motivo que for que eu escolhi, seja para curar alguém, seja para mostrar uma nova realidade, seja para proteger alguém, que é o que ele fala no livro, né? Eu que criei, então eu deixo de ser vítima. E eu acho que esse é o grande convite, assim, né? Quem está disposto a deixar de ser vítima e passar a ser o diretor, o ator e todos os outros personagens do seu filme, né? O quanto que a gente fica coadjuvante da nossa própria vida, né? Ou então o quanto que a gente não é o motorista do próprio carro. A gente tem várias metáforas para a gente perceber o quanto que a gente não toma as rédeas da nossa própria vida. E aí é muito interessante, porque enquanto eu não tomo as rédeas da minha vida, eu não tenho responsabilidade sobre ela. E, gente, isso é um puta de um ganho secundário. Porque enquanto eu não sou criador da minha vida... Porque assim, gente, as coisas elas acontecem. A gente cria, né? Ok, a gente tá ali criando. Merda, shit happen. Foda-se. O que eu vou fazer com essa merda que aconteceu? Gente, não é sobre a merda. Shit happen. Eu tinha um professor que era o meu professor de leitura biológica. E ele falava assim, não tem como você usar um guarda-chuva contra os acontecimentos. Entendeu? Às vezes, escrevi um texto uns anos atrás com esse título. Então, por quê? Porque o que acontece? Você não tem como você fazer isso. Até porque o nosso inconsciente é uma caixinha de Pandora. A gente ainda está criando coisas que a gente ainda não tá ali muito consciente que aquilo ainda está
atuando em nós. Tudo bem, mas a partir do momento, cara, a partir do momento que aquilo aparece na tua realidade, é uma puta de uma oportunidade para você perceber o que tava lá dentro. E você destruir, você escolher diferente. A minha visão, por exemplo, sobre família é, cara, por que você tem uma reparação transgeracional? Para você escolher diferente, caralho. Não é pra você ficar ali preso. E é com intensidade de palavrão mesmo para chacoalhar. Porque assim, não é. Você materializa, uma das formas, você atualiza aquilo ali, cara, é uma puta oportunidade para você escolher diferente. Que é a frase da constelação também, né? Em homenagem a vocês eu faço diferente. Tipo, tudo que foi, foi. Valeu, obrigada. E daqui pra frente eu faço, né? Porque aí é um ato simbólico também. E aí envolve também liberação de entidade, no meu ponto de vista, né? Quantas entidades familiares estão ali em volta da pessoa, querendo que ela faça alguma coisa por ela, resolva alguma coisa por ela. Que também, enfim, vamos entrar nesse assunto um pouquinho. Entidade no Axis é todos aqueles coisas que podem ser nominadas. Uma taça, um celular, uma casa, um negócio, né? Uma pessoa sem um corpo também é uma entidade. Então, quantas entidades estão ali perto daquela pessoa, por isso também ela está manifestando sintomas, heranças emocionais, né? No livro da Shannon de Entidades, ela fala sobre isso, da filha que estava com câncer, assim como a mãe, porque a mãe estava perto. Então, os imprints magnéticos da mãe estavam ali tocando no corpo dela e também causando câncer, né? Tanto que depois que a entidade foi embora, foi liberada, os sintomas sumiram, né? Mas, então, na constelação mesmo, né? Falando aqui de constelação, aquela frase, né? Em homenagem a você, eu sigo adiante, é você por você, eu por mim, agora eu faço as minhas próprias escolhas, é a minha vida, isso aqui é seu, e acabou, né? Acabou, você tá livre, você pode ir, e eu sigo pra frente, né? E é muito louco, porque assim, por exemplo, o Henrique Corbeira fala isso, o Alejandro Jodorowsky também fala isso, que ele vira e fala assim, cara, nós, é que ele usa o termo transpessoal, mas é o nosso ser infinito. Assim, você existe para romper essa consciência de clã, cultura, sociedade. Tipo, se você parar para pensar no seu, entre aspas, objetivo, e não necessariamente a gente precisa levar isso ao pé da letra, mas é você extrapolar isso. Caiu um tijolo aqui que eu já tinha consciência, mesmo inconsciente. O que você já sabe que está fazendo de conta que não sabe. Exatamente. O que você sabe que você está se recusando a saber, que se você soubesse mudar, atualizaria outra realidade. E que novas escolhas a partir dessa nova consciência estão disponíveis, né? Exatamente. Então, o Jodorowsky, ele também fala isso. E ele fala muito que o lance, cura, entre aspas, é você se tornar você mesmo. E para você se tornar você mesmo, é romper, né? Pode falar. O Jung também fala muito nisso. Eu amo o Jung, né? Apesar de, enfim, várias coisas que ainda estão ali meio assim. Ele fala da individuação. Ação. Que é justamente tu deixar de ser tua mãe, tu deixar de ser teu pai, tu deixar de ser a meleca e ser tu. Quem sou eu aqui na fila do pão, né? Exatamente. A única coisa é que, minha percepção, é que isso não precisa ser tão difícil. A gente não precisa correr tanto atrás do rabo para chegar nesse ser você. Isso que eu acho bacana das ferramentas do Axis, porque é um atalho, porque corta caminho, gente. Corta caminho, porque eles tiram muito significado das coisas, e isso corta um caminho. E muito da nossa reclamação, desse tesão, da dificuldade, vem justamente do que a gente torna real, do que é valioso pra gente, do que a gente dá significado. Quando eu fiz o curso de entidades, caiu uma grande ficha em relação a essa questão de significado, o significado que a gente dá para as coisas, porque lá estava eu, né? Eu fui médium durante muito tempo, então eu estava acostumada, toda vez que eu estava perto de entidades, eu tinha que ter muita sensação. Aquilo tinha que ser muito intenso para o meu corpo.
tinha que ter aquele desconforto, eu tinha que sentir muito. E aí a facilitadora virava e falava assim, como seria não dar significância para isso? Que projeção e expectativa que você tem aí e que você fica dando significância e não tem nada a ver. Você não precisa dar toda essa significância, isso não precisa ser tão significativo para você. E isso eu levei para outras áreas da minha vida. Que eu estava tornando as coisas significantes, e aí a hora que eu tornei significante, aquilo criou um peso que não existe. Então, gente, o quanto que vocês falam que vocês querem facilidade, vida orgástica, mas vocês querem ter razão. Dos pontos de vista de você. Não, eu tô certo, sabe? Ou eu quero provar para outra pessoa. Eu falei, puta, ontem nos amarras da codependência ontem. Quanto que vocês querem que a pessoa te aprove? Que vocês querem provar, vocês ficam presos ali naquele relacionamento, daquela questão simbiótica com a tua família, porque você quer provar que você merece ser amado. E vocês estão escolhendo isso ao invés de escolher vocês. Vocês estão escolhendo isso ao invés de escolher vocês. Eu gosto muito daquela pergunta, né? Se eu tivesse sendo verdadeiramente eu, o que eu escolheria? Se eu tivesse sendo verdadeiramente eu, o que eu faria? É assim, para de escolher pelo outro, para de esperar o outro, é simplesmente para. Tu, agora, nesses 10 segundos, o que tu escolhe? Cara, eu escolho facilidade, eu escolho dinheiro, eu escolho diversão. E aí a gente fala sobre a definição e significância das coisas. E aí, quando tu falou, me pegou bastante na questão da definição de você no trauma, né? Eu fiz um curso com a doutora Lisa Cooney, sabe? Aquela que escreveu o Roar, livremente Sim. viva, orgasmicamente viva além do abuso, né? E aí eu fiz o curso com ela e ela fazia um processo de limpeza do que você definiu sobre você no momento do trauma. Então, sei lá, foi abusada porque era culpa minha. Então, eu sou culpada. Eu tornei aquilo real, eu defini aquilo sobre mim, eu amarrei aquilo em mim e eu crio mais situações para comprovar que eu sou culpada, mesmo que eu não seja. Né? Então, que definições de você tem que tá girando aí no loop infinito de criar mais daquilo que justamente você não quer. Tudo que isso tudo que isso traz à tona, a gente pode rescindir, retratar, revogar, reclamar, renunciar, denunciar, criar por toda a eternidade, limpar o corpinho. Sim, tem vezes que é muito difícil se libertar desses pesos. Qual pesos, Dani? Nath, desculpa. Que pesos? Eu acho que eu falei do... Opa! Cai não, Bibi! Caiu minha Agora eu me perdi aqui, Nath. Os pesos do quê? Sim. É muito louco, porque assim, ó, gente, por exemplo, estamos aqui fazendo lives. Sabe por que a gente tá fazendo? Sabe por que eu falo? Eu tava falando com uma amiga minha que inclusive entrou agora. Por que eu sou a louca das lives? Porque é divertido pra mim, gente. Porque se não fosse, eu não faria. Porque eu realmente me divirto. Porque é leve pra mim. Porque eu acho muito massa. É uma forma de me conectar, de engajar, enfim. Né? Tem a ver com o negócio, é uma forma de movimentar o negócio? Mas é divertido. Sabe? Então, o quanto que vocês acham que... O que vocês definiram como diversão para vocês? Gente, para mim, fazer uma live tomando um vinho é divertido. Mas, às vezes, para vocês, outra coisa é divertida. O que é divertido para vocês? O quanto que a gente acha que a gente tem que se divertir como todo mundo se diverte? Olá, Ju! Sejam bem-vindos, todo mundo que está entrando. E essa questão, né, da definição, então, de novo, a gente tá falando disso, né? Quando tu diz, me perdi. o que eu defini? Não é uma crítica, é tipo, reforçando, né? O que eu defini que é a alegria, né? Então, eu vou criar daquilo. Eu defini que é dinheiro, eu vou criar daquilo, ou não. O que eu defini que é diversão? É a partir desse óculos, é como se a gente fosse colocando óculos, tipo, ok, né? Dinheiro pra mim é isso, então eu enxergo o dinheiro com aqueles olhos. E se nada tivesse uma definição e uma
significância, que a gente fala muito disso em Axis, né? Quanta significância, quanta definição, quanta projeção a gente está colocando em outra pessoa, em alguma coisa. Então, cada vez mais, sabe? Eu abri esses dias um livro ali que era de outros autores, nada a ver com Axis, e tava lá de novo. Você cria sua realidade em outras palavras. Mas é a mesma coisa. E caralho, pelo amor de Deus, quanto tempo mais a gente vai ficar lendo essas coisas e tipo, mas eu não tenho poder. Eu sou só uma formiguinha no formigueiro. Eu sou nada perto da existência. Tipo, sabe? Quanto mais a gente pode se apropriar do poder e potência que a gente tem. E aí, o que você define o que é poder e o que você define o que é potência, destrói e descria, sabe? Quando eu fiz o fundamento, maio do ano passado, com a Patrícia Gonçalves, ela falou, não pode, caralho. Quando ela... não pode falar caralho. Tá, vou falar outra coisa. Quando ela falou assim, façam uma lista de todas as definições das coisas. O que é ser mãe? O que é ser filho? O que é ter dinheiro? O que é não ter dinheiro? O que é ter uma casa própria? O que é pagar aluguel? Todas as definições que você tem te limitam. Você fica cada vez mais no cercadinho. E aí a gente que é descolado, né? E pensar fora da caixa. O caralho. Porque a gente tá cheio de definição que cada vez colocam a gente mais num lugar pequeno, medíocre, minúsculo, sabe? E aí, quanto mais definição, menos tu recebe. Exatamente. Eu falei ontem disso no Soltando as Amarras da Codependência, que a gente tocou no assunto maternidade, e a minha lição de casa para as mães do grupo é: o que é ser mãe para você? Porque o quanto que isso criou uma prisão. E aí, voltando nesse lance de prisão que você falou do trauma, que eu voei, porque, né, gente, eu sou Mercúrio em Sagitário, gente, a Dilma Rousseff, né, que fala, eu não falo nada, você atinge a meta, e depois você dobra a meta, e aí depois você triplica a meta. Mas, assim, o que acontece, gente? O quanto que as pessoas se definem pelo trauma? Que você virou e falou assim, o que você definiu no momento do trauma, e, assim, o que eu percebi em atendimento é que as pessoas, elas se definem como... Eu sou traumatizado. Então, o que eu sou? Eu sou traumatizado, eu sou o abusado, eu sou, entendeu? O vitimizado, o doente. Então, quanto que a gente definiu que isso somos nós? E se isso sou eu não posso largar, eu não posso soltar. O quanto que a gente comprou o papo de que sim, o trauma define e que eu não tenho escolha. Exatamente. Mas o eu sou traumatizado, não. Exatamente. Pô, sentir culpada pelas coisas, que isso traz um peso grande. Aí, às vezes, é difícil se libertar desses pesos. Sabe por que é difícil se libertar desses pesos? Porque não é difícil. A gente é que traz dificuldade porque a gente não quer abandonar. Porque a gente não quer ser o egoísta, a gente não quer ser o filho da puta, a gente não quer ser julgado, a gente não quer ser o insensível, a gente não quer soltar as máscaras que a gente colocou para caminhar nesse mundo. Nath. Que a gente comprou como verdade em algum momento. É mulher, tem que ser, né, a energia a receptiva, a não sei o que lá. Cara, participei muito tempo de círculo de mulheres e não é uma crítica aqui. Tem, de novo, né, cada espaço de consciência tem as pessoas que estão bebendo daquela fonte e tá certo, não tem nada de problema nisso, né? A questão é quanto é significante tudo isso. Eu leio um livro, eu compro aquele ponto de vista como significante, valioso, vital, real, e eu começo a operar em cima daquilo, e aí tu pergunta pra pessoa em uma sessão, verdade, esse ponto de vista é teu? Não. Verdade, se tu estivesse escolhendo por ti, tu escolheria isso? Não. Verdade, qual é a sua verdade? Se você tivesse sendo você, o que você escolheria? E é muito louco, porque é uma coisa que eu pergunto muito, e as pessoas... Eu já percebi que a galera não sacou o quão é poderoso quando eu viro e falo, o que você gosta? O que você faz por você? As pessoas, elas ainda não se ligaram o quanto isso é poderoso.
Elas não se ligaram que quando eu falo isso, eu tô no, é uma forma delas se nutrirem e delas se reconectarem, porque isso não é incentivado nessa realidade. Ah, mas isso é uma coisa boba. Eu não tenho tempo para pensar no que eu gosto e no que é importante para mim. Ok, então tenha tempo para viver uma vida de merda. Porque se você não sabe o que é bom para você, você vai escolher o quê? Você vai escolher a partir das projeções e expectativas das outras pessoas. E aí, cara, so sorry. Você tá escolhendo isso. Você não tá escolhendo por você. Você tá escolhendo se encaixar nas projeções e expectativas das outras pessoas porque você não sabe o que funciona para você. Na apostila de Barras tem, né? Se você está operando a partir de pensamentos, sentimentos e emoções, você está escolhendo ter pouca escolha, né? Quando a gente fala sobre pensamentos, sentimentos e emoções, é como essa realidade funciona. E aqui entre nós, como os humanos funcionam. E nós que não nos encaixamos nesse mundo do jeito que funciona, não somos humanos, somos chamados humanoides pelo Access. Então, se você não tivesse que sabe, que concordar com o status quo aí, com o inconsciente coletivo. Se você não tivesse que ser alguém que estão dizendo que você tem que ser, mesmo que isso não tenha sido dito verbalmente, porque a maioria dos julgamentos é energético, a gente recebe ele de forma energética e não verbal. Né? E eu gosto sempre de falar sobre isso. Até os 2 anos de idade, a criança não sabe a diferença entre ela e a mãe, o pai, o outro que está no mesmo ambiente que ela. Então, e a gente estava falando sobre isso, né, Mari? Quantos dos julgamentos que a gente tem sobre o nosso corpo, na verdade, a gente só estava captando das mulheres, dos homens, enfim, que estavam à nossa volta ali até os 2 anos de idade, sabe? Na verdade, era aquelas pessoas odiando os seus próprios corpos, julgando, criticando, e aí tu comprou como teu. Oi? Quantos dos julgamentos que você usa para se criticar não são seus? 99% dos sentimentos, pensamentos, sensações não são seus. Quanta leveza mais a gente pode ter? Exatamente. E aí é que tá, né? Nossa, você falou uma coisa que, enfim, tava também quando eu tava me arrumando, veio isso, que é o quanto que a gente não tá disposto a ser a energia do a quem pertence isso, né? Aí a gente escolhe ficar no pensamento, sentimento e emoção, porque aí a gente é real, porque aí a gente é humano, porque aí a gente faz parte dessa realidade, né? E o quanto que se eu sou essa energia do meu, eu tô pensando aqui num pensamento, a quem pertence isso, faço a ferramenta, eu começo a ser muito esquisito, a ser muito humanoide. Eu e a Vivian falou um barato que, assim, caiu uma ficha e eu vou compartilhar aqui com vocês, que era o seguinte, que ela virou e falou. Nós, como humanoides, a nossa realidade é facilidade, alegria e glória. E isso é uma coisa que sempre expandiu o meu universo. Isso é uma coisa que sempre fez sentido para mim. Qualquer outra coisa diferente disso não é verdadeiro para mim. Mas eu sempre me julguei por causa disso. Então, todas as vezes que eu criei facilidade, alegria e glória, eu dava um jeito de criar alguma merda porque tinha alguma coisa errada. Então, eu tava falando pra Vivian, né? Que eu postei lá os vídeos da praia, e aí eu falei assim, Vivian, durante muito tempo eu não recebi do lugar onde eu moro para inclusive criar mais para o meu negócio, porque eu julgava que isso era errado, porque, nossa, vão pensar que ela não trabalha, vão pensar que ela não é boa o suficiente, vão pensar... E, caramba, eu moro num lugar muito bacana, sim, eu tenho essa possibilidade, sim, e eu hoje escolho... Só conta para elas onde é o lugar. É Itacaré, Bahia. Chupa essa mão de vocês que estão aqui no frio de Porto Alegre. E assim, aqui tá calor, gente, eu tô de regata, e eu moro bem perto da praia, eu moro a pé, mano, né? Aqui tudo faz... olha só, né? Eu passei muito tempo, gente, meio que ocultando, deixando oculta a facilidade que é que eu faço tudo a pé. Eu moro perto da praia, assim, a 10 minutos eu tô na praia, eu posso, sim, sair, tipo, eu tô atendendo... Quero! Beijo! A Bíblia já falou que vai me visitar. Então, assim... gente, só que assim, o aeroporto aqui só vai abrir em agosto. Depois de agosto, galera,
Tudo bem, o meu aniversário da Ju é em agosto, a gente vai passar o aniversário contigo. Então, maravilha. Então venham, porque assim, é muito massa, tipo. E o quanto que eu neguei isso, o quanto que eu não recebi desse lugar, justamente para querer ser humana. Porque eu julgava que o trabalhar certo, que ter uma vida certa, é ter a vida do trabalho das 8 às 5. Quer dizer, eu nunca tive essa vida, gente. Eu sempre. Mas assim, arrasou, não tem nada melhor. Tão rica, tão única, tão Deus. Então, e o quanto que eu não reconhecia isso, eu me fazia de errada. Por quê? Porque o humanoide adora se fazer de errado. A gente vai e escolhe, muitas vezes a gente vai e escolhe o que funciona pra gente, mas aquilo é tão diferente que a gente vira e fala assim, meu, deve ter alguma coisa muito cagada com isso. Só eu não percebi, né? Tipo assim, Só eu não percebi. tem alguma treta aqui no meio, vai explodir uma bomba, sei lá, vai acontecer alguma coisa que só eu não percebi. E deixa eu pegar olha só. Eu postei esses dias, acho que foi ontem. Quando você não reconhece o que você criou, você começa a destruir isso, né? Exatamente. E aí a gente pode usar isso para o corpo, para nossa situação financeira, para nossos relacionamentos, né? O quanto que a gente está invalidando todas as nossas criações. E o que tá na minha vida que eu criei? Tudo. Você criou a sua família, você criou as doenças, você criou os relacionamentos, você criou tudo que tá aí, de bom e de ruim. E, cara, isso não te alivia pra caralho? Exatamente. Porque aí você tem escolha. Você tem escolha. Olha só, gente. Peraí, eu só tô me atualizando aqui nos comentários. Olha só que a Vivian falou isso e veio um lance do corpo. Quando ela começou a falar de corpo, eu já tinha me ligado disso e aí eu vou compartilhar com vocês. Gente, quando eu era, assim, até os 5, 6 anos, eu era muito magrinha, eu era muito mignon, né? E na minha família, parecia que eu não era saudável, porque eu não tinha muito esse lance de comer igual uma louca, não, entendeu? E aí, qual que era o julgamento das pessoas ao redor? A Mariana tá nele, que a Mariana não é saudável. Aí, de 7 para 8 anos, eu comecei a engordar, para ficar parecida com as pessoas da minha família. Todas as mulheres da minha família têm sobrepeso, né? E aí, o quanto que eu tinha criado, e assim, né, até hoje, eu tenho um corpo que ele tem ali o jeito que ele gosta de se parecer, né? Ele tem aquilo ali, mas o quanto que naquele momento eu criei que o que eu era, que estava ok, era errado. Criança, gente. Pode falar. Tem uma outra coisa também sobre isso, né? Que é um processo corporal de Axis. Até estava falando com a Ju hoje. Quantos processos corporais, eles não são tão divulgados, mas eles são uma chave de mudança, assim, ó, absurda, né? Eu fiz a classe de 3 dias de corpo e aí tem 50 processos corporais na apostila. E são assim, ó, mudança atrás de mudança. Até brinquei, vou pegar uma foto de minha de 2000, 2010 e 2020 e vou colocar e tipo assim, sabe? O que mais é possível. Porque, outra coisa. né? Porque assim, esse processo, então, voltando, se chama mimetização biomimética e biomimétrica. Quando você tenta entender o outro, seu corpo tem uma habilidade de duplicar essa pessoa. Então, eu vou lá e tento entender a partir do ponto de vista do outro, né? Na briga política que a gente viveu bastante, ainda vive, de certa maneira, a gente, muitas vezes, como que aquela pessoa pode ter feito isso? E aí tu vai pro lugar daquela pessoa e tu mimetiza fisicamente, emocionalmente e até pensamentos do outro, né? E a mimetização biomimétrica é quando tu tá entrando num relacionamento, quando tu tem um relacionamento, seja ele qual for, sociedade, família, enfim, e tu precisa se adequar. Então, aquela pessoa tem aquela energia e tu calibra, né? Faz uma calibração energética e física. Então, muitas doenças, muito formato do corpo, eles são por causa disso, né? Você tenta entender o outro, você tenta ser aceito, e aí a gente consegue relacionar com pertencimento, que foi da onde surgiu essa conversa. A Mari perguntou o que eu achava do pertencimento e do corpo e julgamento, né? E para mim é muito isso, assim, enquanto eu tô tentando me encaixar, ser parecido, né? O patinho feio lá, que era um ganso e queria ser um pato, enfim. Tem uma mensagem aqui. Exato.
acontecia a mesma coisa comigo, porque eu me julgava muito e acabava não vivendo coisas boas. Quando me dei conta, me arrependi e hoje aproveito ao máximo. Como pode melhorar mais ainda? E como você não precisa se arrepender de nada, só curte. Curta. Minha mãe falava isso, eu não sei o que, Dani. Já me perdi, porque assim, a gente fala pra caralho. Mesma coisa sobre corpo também, com corpo, com a vida, com todo. E deixava de agradecer e reconhecer as coisas boas. Sim, ela tá falando sobre reconhecer o poder de criação, né? E aí, se a gente olha para o nosso corpo como eu que criei, porque, né, a gente é um ser antes do corpo, então a gente escolheu. Até ontem eu acho que alguém falou assim, eu escolhi esse corpo, nascer na Índia porque eu gosto desses temperos, não sei o quê, né? E então, como seria a gente reconhecer que o nosso corpo foi criado por nós, né? E a partir disso que outras coisas a gente pode criar, né? É sim reconhecer. Eu olhei, eu criei, eu criei, eu criei, eu criei, eu criei. Ok, o que mais eu posso criar, né? Exatamente, vai ficar anêmica. Exatamente, Dani. Eu ouvia muito isso. A minha mãe ficava muito preocupada porque eu comia pouco mesmo, né? E, enfim. E aí depois, quando eu fiquei lá, fiquei gordinha durante muito tempo. E aí, quando eu estava ali na puberdade, eu comecei a emagrecer. E aí eu tive um início, assim, de... Na verdade, assim, início não. Eu tinha uma bela de uma... Como é que chama quando você tem uma disfunção de autoimagem? Me falhou agora. Eu não conseguia me enxergar como eu era. Porque eu passei durante... Porque, assim, eu era magrinha, aí eu engordei. E aí, durante toda a minha adolescência, eu fiquei lutando contra o meu peso, mesmo eu sendo bem magra, porque eu não conseguia me enxergar como eu era. Eu tinha uma disfunção de imagem. Então, assim, porque eu morria de medo, gente. Eu via as mulheres da minha família gordas e eu olhava e eu captava o quê? Todo o auto-julgamento que elas tinham em relação ao corpo delas. Não tem nada, gente, não tem problema nenhum você ter sobrepeso. A grande questão é que elas tinham um grande auto-julgamento em relação a elas e eu captava isso. Então eu percebia que aquilo era uma coisa horrível. Então eu não queria, então eu lutei, eu demorei muito, eu só me liguei, assim, comecei a me ligar disso quando eu estava estagiando, eu estava na faculdade de fisioterapia e eu fui fazer estágio numa clínica de estética. Eu falei assim, gente, esse corpo perfeito que eu acho que existe, não existe não, é tudo lipado. É tudo limpo. Olha, eu aqui brigando com a pochetinha, mas, gente, é tudo limpo. E aí aí foi quando eu comecei a entender que aquilo que eu percebia era uma... eu não cheguei a ter anorexia, mas eu tive bulimia, porque eu tomava laxante. Eu não chegava a vomitar, mas eu tomava laxante, então era bulimia. Nossa, o negócio ficou profundo aqui. E se a gente pudesse abrir mão agora mesmo, sabe? Abrir mão de criar o nosso corpo a partir de qualquer ponto de vista de outra pessoa, sabe? E a gente puder olhar no espelho cada dia e perguntar: se eu tivesse sendo verdadeiramente eu e eu tivesse em total comunhão com o meu corpo aqui, como ele seria? Como ele aparentaria? Como eu ia vestir ele, sabe? Eu tenho vontade de entrar no closet e jogar todas as roupas no chão e perguntar: você é a contribuição? Não. Tchau. Você é a contribuição? Não. Tchau. Eu tenho vontade de fazer isso, só não faço que, né? Sou humanoide e tal, fico enrolando. Mas, tipo assim, é nesse lugar, sabe? Corpo, tu quer usar isso aqui? Não. Fora. Sabe qual é a minha percepção? Se eu fizer isso, não vai sobrar nada. Fica a dica. Fica a dica! Exatamente, Nath. E aí, o quanto que a tua vida financeira também despencou a partir desse momento. O quanto que o nosso receber, eu acho que a gente cabe aqui uma live inteira sobre receber. A Angélica Bianco, se tu não segue, dá uma olhadinha no perfil dela. Ela fala muito bem sobre receber, ela fez 2 lives sobre receber, né? E foi com ela que eu comecei a olhar sobre o meu receber. Receber é receber de tudo e todos. É tipo o tesão do tiozinho da padaria que te olhou, o velho do não sei o que lá, o pedreiro, a outra mulher te desejar, seja o que for, né?
Quando a gente define... Ai, 29 segundos. Quando a gente define nossa sexualidade, a gente está dizendo, eu só vou receber de homens. E aí não quer dizer, de novo, né, ter um contato sexual com essa pessoa, mas é poder receber admiração, afeto, né, e o quanto isso de verdade te excita, te traz a energia orgástica, que é, os corpos gostam de ser desejados. Vamos continuar, vai